Primeiro se apresente, quem é você, onde você nasceu, de onde você veio, sua profissão. Vamos lá. Eu sou a Patrícia Vilas, sou paulistana, tenho 66 anos, sou jornalista de formação, aposentada já, e hoje eu tenho uma empresa que chama Gaia Alforges. Eu confecciono alforjes e acessórios para ciclistas, cicloviajantes com material sustentável. Trabalho potencialmente com a sustentabilidade, né? E tenho a bicicleta como minha emoção, como meu meio. Ela faz parte, né, do meu dia a dia, da vida, da minha história. É isso. Você pode perguntando, porque eu não sou de sair falando assim, Você só é de daqui a São pouco, Paulo quando mesmo? terminar essa. Sou paulistana, nascida em São Paulo. Adoro São Paulo. Sou cicloviajante, mas São Paulo, eu tenho um amor absoluto por São Paulo. Porque, por tudo que São Paulo Você mora oferece, em que né? bairro de São Paulo? Eu moro na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Vila Romana. Que é a Vila Depois ali da Romana. Barra Funda, né? Vai indo para Lapa. Eu estou entre Lapa, Pompeia, Barra Funda, Água Branca, Vila Madalena. Eu estou no miolinho aqui, né? A Vila Romana é um bairro operário de São Paulo, né? Agora que está crescendo com outro Ali tem contexto, a mas ela. famosa fábrica da Petibon, era ali, não era? Isso, melhoramentos, indústria Fábrica de Matarazzo. melhoramentos ou papeleira? Isso, melhoramentos aqui do lado, né? Que agora Aí, é um complexo de edifícios bacana e tal. legal. Me fala então, você mora sozinha, mora com companheiros, companheiras, filhos, filhas, como é que é isso? Então, eu moro sozinha, eu tenho 4 filhos, né? 8 netos, é um pessoal bem grande atrás de mim, mas moro sozinha. Moro aqui já há 20 anos aqui, 21 anos, não conheci o bairro, adoro, tem ciclovia por todo o bairro, você vai daqui para qualquer lugar por ciclovia. Então, é um bairro, quando eu cheguei aqui, não tinha, ele não era verticalizado, eram muitos sobradinhos, e agora, depois de 20 anos, é um bairro verticalizado, com um comércio super interessante, bares, aí é uma história do bairro que está crescendo, como todo São Paulo, né? Que vai se espalhando. E quando que você começou a usar a bicicleta? Conta pra gente. Então, a bicicleta sempre foi uma coisa que eu queria ter, mas não era uma coisa que eu tinha, não era acessível. Quando eu fiquei adulta, né, quando estava com 30 anos, eu ganhei uma bicicleta do pai dos meus filhos, e aí eu só usava para lazer. Daí fui trabalhar, aquela coisa de você trabalhar 10 horas, 8 horas, então a bicicleta saiu da minha vida, né? E veio há pouco mais de 25 anos. E aí sim, a bicicleta entrou como uma opção de transporte. Eu gosto de dirigir, mas assim, eu ia trabalhar de bicicleta, então eu saía aqui da Vila Romana e ia para a Vila Olímpia de bicicleta, ainda não tinha essas ciclovias todas. Mas era uma forma de eu ir trabalhar e começar meu dia melhor, era uma forma de eu fazer exercício e trazer um novo meio de locomoção para mim. Hoje eu uso só a bicicleta e o metrô, adoro. Uso o carro só para transportar as coisas da Gaia ou quando tem feira. O carro não é o meu meio principal de locomoção, né? Então a bicicleta entrou e aí fui pegando gosto. Daí eu comecei, logo depois de uns 4 anos, comecei a viajar com um grupo de amigos. Aí eu peguei um gosto por esse negócio de viajar absurdo. E comecei a viajar muito, só fim de semana, que eu trabalhava. Então eu ia trabalhar de bicicleta e fim de semana eu viajava de bicicleta. Então eu no começo, como não sabia ainda, então eu ia de carro até um determinado local, até uma cidade pequena, e lá eu tirava a bicicleta e pedalava a cidade na zona rural. Peguei um gosto absoluto por isso. E aí
quando eu me aposentei, eu decidi trabalhar com bicicleta. Eu falei, é isso que eu quero, né? Então, eu comecei viajando, eu comecei a ver que faltavam algumas peças, algumas coisas que eu gostaria de ter na minha bicicleta, e comecei a confeccionar. Ah, aí é um ponto que eu vou interromper você. Hum, Você falou que começou a pedalar para ir para o trabalho há 20 anos, foi isso? é, 20 anos atrás. É, Seria com 46 anos. Na- é, 46 anos. Na verdade, acho que eu falei 20 anos, uns 40, 46, final dos meus 40 anos, começo dos meus 50 anos, então 48, por aí. Quando você começou, por que que você resolveu, você já, Eu não tinha qual o bicicleta, eu pedi. motivo que você foi levada a usar a bicicleta? Quem te ensinou a andar de bicicleta? É, e como que você foi levada a ir pedalando da Lapa até a Vila Olímpia para trabalhar? Então, eu comecei a andar de bicicleta, eu era criança, quando eu aprendi a andar, aquelas coisas de, Aham. como toda criança, encostando a mão na parede, mas eu não tinha bicicleta. Pegava da minha irmã emprestada, de alguém. Eu gostava, mas era uma coisa que eu não tinha, não era minha. Então, não, acho que eu nunca quis alguma coisa que não era meu, né? E quando eu tive a primeira bicicleta que eu ganhei, eu já era adulta. Mas eu não tinha noção que eu podia andar em São Paulo. Eu andava em Ubatuba, que eu tinha uma chácara lá. Então eu levava meus filhos de bicicleta, eles também de bicicleta, para passear até a praia, que era 3 quilômetros, e para mim 3 quilômetros era muita coisa, né? Tinha morro, tá? E aí, mas não era um meio de transporte, era um lazer. E aí quando eu vendi lá, eu vendi com a bicicleta, tudo, não passou na minha cabeça. Aí quando eu estava aqui na Lapa, já divorciada, morando sozinha, eu vi com uma sobrinha minha uma bicicleta dela. E falei para ela, você me empresta? Ver se eu consigo andar. Nem sabia usar marcha, não sabia. Eu falei, como é que usa a marcha? Ela falou, você vai andando, você vai perceber como é que usa. E aí eu peguei a bicicleta dela e fiquei um ano. Aí eu devolvi a bicicleta e comprei uma bicicleta para mim. E achava o máximo, mas eu comprei uma bicicleta que dava para eu comprar, né? Então, todo mundo dizia, olha, quando eu viajava, né? Quando você tiver uma bicicleta melhor, você vai andar muito. Quando você tiver uma bicicleta que tenha mais marchas, quando você tiver... E começaram a me falar, e eu falei, tá, acho que está na hora de eu comprar uma boa bicicleta. E comprei uma, devolvi a dela e comprei uma bicicleta para mim. Aí eu achei que eu estava, sabe, quando você compra uma coisa bacana, não era, nem era uma bicicleta bacana, era uma bicicleta simples, que eu usei, foi minha primeira bicicleta de fato, né? Bicicleta simples, não, eu comprei uma boa bicicleta, né? Mas não é uma bicicleta dessas de muito cara, uma bicicleta, sei lá, de R$ 2.000 na época, 3.000. E eu me senti poderosa com aquela bicicleta, né? Mas eu não sabia que tinha seguro, eu não sabia que tinha essas coisas, nada disso. Aí roubaram a bicicleta, né? Porque andava com aquelas cadeadinhos, sabe, fininho. E aí levaram a bicicleta e eu fiquei indignada com isso. E aí, quando eu peguei a bicicleta da minha sobrinha para começar a pedalar e a andar, eu comecei a ver que eu podia, eu empurrava muito a bicicleta quando tinha, porque aqui é na Lapa, Pompeia é tudo morro, né? Eu empurrava muito, mas eu falei, não, eu vou dar conta disso. Aí depois de 3 meses eu já estava subindo, descendo, mas haja perna, porque a bicicleta quase não, ela, acho que ela tinha 8 marchas. Aí quando eu comprei uma boa bicicleta, eu vi que dava para fazer mais coisas, né? Que dava, inclusive, para fazer umas viagens mais longas, que dava para eu ter mais autonomia. É um brinquedo, né? É um brinquedo de gente grande a bicicleta, eu acho. Eu considero um equipamento, É, é, mais do que um brinquedo. Eu acho que ele é um equipamento. não, hoje eu vejo assim, mas na época. Como um óculos, uma coisa necessária. Então, mas na época eu não tinha essa consciência, né, Rogério? Que estava só trocando eu só estava conhecendo aquela peça. Quando eu comprei a minha bicicleta mesmo, eu me dei de presente a bicicleta, eu me dei como a gente dá um brinquedo, ou, por exemplo, um carro, né? Não sei. Eu me dei um desejo que eu tinha, né? Eu acho que eu dei um presente para minha criança e meu adulto que usufrui, né?
quando você começou a pedalar, você de alguma maneira, quando você começou a usar mais e para o trabalho de bicicleta e começou a usar mais, você por acaso chegou a pensar que isso ia ser bom para você no futuro, em termos de longevidade? E você, naquela época, se você já tinha pensado nisso e se agora você considera que usar a bicicleta ela ainda é necessária para o seu bem-estar físico, mental e econômico também, né? Eu queria que você me falasse dessa parte econômica, se você acha que economiza, se você faz contas com a Então, bicicleta. eu saio da curva nesse ponto, porque assim, a primeira que você perguntou se eu tinha noção. Eu sempre curti essa vida saudável, então eu sempre fiz esporte, sempre. O esporte sempre esteve, o exercício físico sempre me acompanhou, né? Então eu fazia caminhada, corrida, daí eu jogava tênis, daí eu do tênis eu pulei para o mergulho, e o mergulho era uma paixão danada, mas é muito caro. E aí a bicicleta não é, né? Quando eu também troquei, tinha isso. Saí do mergulho, eu preciso de exercício físico. Eu me sinto melhor, me sinto bem. Então, eu sou vegetariana, eu gosto da vida saudável. Embora eu seja uma pessoa que gosta de beber meu vinho, tomo minha cerveja, durmo tarde, mas eu tenho uma coisa de saudabilidade dentro de mim, assim, muito forte. Então, a bicicleta veio meio que para complementar, porque eu estava saindo do mergulho, para ver como meu meio, como ir trabalhar de bicicleta, andar de bicicleta, e tudo isso para mim era uma continuação. Então, assim, eu acho estranho não ter um esporte, eu acho estranho a pessoa não movimentar o corpo. E o desafio da bicicleta, que eu acho ela completa, né? Porque você mexe com todo com a tua respiração. Porque daí conforme eu fui conhecendo pessoas, elas foram me ensinando a andar de bicicleta. Tipo, quando eu estiver na reta, até foi uma dica da Lilian, da Quero Pedalar. Quando eu estiver na reta, eu fui andar com ela, encontrei. Ela falou: põe na marcha mais pesada. Porque quando você tiver. As pessoas foram me ensinando a andar de bicicleta, então aquilo para mim foi crescendo em termos físicos, inclusive, né? Porque antes eu me desgastava, eu pegava um morro andando na marcha que estava, porque eu não sabia mexer. Hoje, passado 20 anos, hoje eu sei andar, né? Mas foi uma coisa assim, de que eu chegava, a exaustão dá prazer, né? Eu acho. Eu chegar em casa exausta de uma pedalada ou de uma viagem, fazer uns 80, 100 quilômetros, aí você chega cansado, isso para mim não tem... É um prazer absoluto, né? Então eu sinto assim, que todo o meu organismo, minha mente, tá tudo trabalhado, né? É bom demais. E isso a bicicleta te proporciona tão bem que você consegue ver a sua vida sem ela? Não, imagina. Se passar uma semana que aconteceu de eu ter viajado e não estar com a bicicleta, para mim é uma coisa assim meio estranha. Aí eu preciso caminhar muito, preciso fazer muita coisa, mas eu acabo pegando essas bicicletas de aluguel. Não dá. Eu acho que a gente passa a ser parte, né, da gente, né, é tudo que ela proporciona. Eu acho que a bicicleta proporciona muito mais do que saudabilidade, o exercício físico. Além de pessoas que você conhece, além dos lugares que você conhece, é um sentimento de liberdade, é completamente diferente. O trajeto que eu faço de carro, a pé e de bicicleta é completamente diferente. São 3 trajetos diferentes, sendo o mesmo trajeto, sabe? Eu acho que é isso. A bicicleta tem um poder de te dar uma liberdade, te dar um meio de locomoção. Você falou de gastar, que eu falei que eu sou fora da curva, porque eu já não pago. Eu não pago nada. Então, por exemplo, se eu quiser sair daqui hoje, montar meu alforje e ir até Limeira, eu entro no ônibus, eu não pago, por causa da minha idade. Eu não pago o ônibus, eu saio da rodoviária pedalando, só pago se for assim, uma viagem longe, né? Tipo, você tem que pegar aérea, né? Mas eu não pago. Então, assim, se eu tiver
O metrô eu não pago. Se eu estiver andando de bicicleta, mas cair um pé d'água, tá, eu não quero, eu entro dentro do metrô, então eu não faço essa conta mais. Quer Né? Então eu não dizer, pago. para pessoas de 50 a mais, né? É uma situação. A gente só vai conseguir. No seu caso, né, você já tem os direitos Do idoso, então eu acho do máximo. idoso. Né? Para uma pessoa idosa, a partir de 60, né? Ela 65. Para não pagar as passagens de metrô, ônibus e viagem interestadual, intermunicipal, você tem que ter mais de 65. mais 65. Eu adoro isso, porque daí eu uso plenamente. Né? Então você usa a bicicleta todos os dias? Ela influencia no seu humor se você não usar um dia, por exemplo? Um dia não influencia. Assim, se eu tiver que sair da minha casa, porque eu trabalho aqui, né? Eu moro aqui e trabalho aqui. Então, se eu sair daqui, eu saio de bicicleta. Só para aqui que eu acho que. Espera um pouquinho. Chegou a Shopee. O doguinho. O cachorro latindo. Se eu sair de casa, eu uso bicicleta ou eu faço a pé. Por exemplo, compras, mercado, tudo. Como eu faço os alforjes, eu tenho meus alforjes, eu ponho tudo lá dentro, claro. Então, eu faço tudo de bicicleta. A não ser que seja, vamos supor, entrega de cliente para correio. Se é muita coisa, se é caixa grande, aí eu ponho tudo dentro do meu carro. Se é coisa pequena, faço tudo de bicicleta. Mas, assim, se eu precisar sair. E aí eu me organizo assim, tipo, que eu não preciso sair muito daqui. Daí eu estou trabalhando, fazendo minhas coisas, então... Certo. A bicicleta chegou a ajudar você a vencer algum problema? Ela influenciou para o bem, né, em algum momento, alguma doença? Rogério, não, doença não, graças a Deus, doença, nunca tive nenhum problema. Mas assim, o que ela me ajudou mesmo foi a me expandir a minha cabeça e as pessoas, o mundo da bicicleta, que eu acho que é um universo completamente diferente. Então, assim, aprendi muito com uma bicicleta. Então, assim, todas essas não é feira, mas os biciculturas que a gente vai, os congressos que a gente, é de uma riqueza, de um conhecimento que eu não teria se eu não tivesse a bicicleta. A, É boa para sociabilidade, não é? Para fazer amigos e também, estar com as também. pessoas. E são pessoas que têm o mesmo, de uma certa forma, elas são afins, né? Elas têm o mesmo propósito. Por exemplo, as pessoas que são cicloativistas, por exemplo, né, a Muriel, que eu admiro demais, ela é uma cicloativista nata. Eu aprendo muito com ela. Né? Então, por exemplo, teve o Transporte Ativo, foi fazer uma pesquisa sobre a bicicleta em todos nos estados do Brasil, e a Muriel inscreveu a Paranaguá, e eu fui ajudá-la, porque não estava tendo voluntários, e eu falei, não, eu vou, porque eu admiro tanto a consciência dela, que eu fui para lá ajudar. Pô, mas daí você começa a conversar com um monte de gente, por que usa bicicleta? São pessoas iguais, não importa, sabe? Muito. As pessoas vão pelos mesmos motivos. E isso eu achei maravilhoso. Então você vai conhecendo pessoas que têm a mesma, de uma certa forma, têm o mesmo viés que você, têm o mesmo propósito de vida mesmo, né? É diferente de você conhecer uma pessoa que não ande de bicicleta e você começa a conversar, você percebe, é diferente. Eu acho que o universo do ciclismo, seja para a própria Renata Falzoni, que a gente aprende para caramba, que está nisso há trocentos anos, todo mundo, aquela feira que teve agora, recente, que as meninas fizeram lá no centro, foi maravilhoso. As pessoas que estavam ali, parecia que você estava dentro do teu universo. Não tem vaidade. Né? Todo mundo se preocupa com a mesma coisa. Né? Será que toda pessoa da sua idade, né, a partir dos 50,
é mais a minha. Você, enfim, a partir dos 50 anos, é que eles fazem essas perguntas de 50 anos, é diferente, né? Eu acho. Mas será que como que a gente conseguiria convencer uma pessoa que é sedentária hoje, acima de 50, a usar a bicicleta? Será que a gente tem alguma solução? Você já Rogério, fez eu acho isso? que a gente não As precisa pessoas te convencer. perguntam. Então, não precisa convencer. Outro dia eu fui na feira, fui de bicicleta, aí eu estava comprando lá uma cebola, e a moça olhou para mim e falou assim: meu sonho é andar de bicicleta. Uma senhora, já devia ter meia idade, não sei, mas era uma senhora. Eu falei, meu sonho é andar de bicicleta. Eu falei, por que que não anda? Ela falou, porque eu não sei andar. Eu falei, poxa vida, existe o bike anjo. Eu falei, não sei andar, não, é caro. Eu falei, não, desiste. Aí eu contei do bike anjo para ela. E aí liguei até para a Helenice, que a Helenice, para mim, é uma pessoa que, né, conhece todo mundo, sabe das coisas. Tá? E aí a Helenice falou, olha, onde que ela mora? E deu o bike anjo, sabe assim? Então, a gente desperta, você não precisa convencer, sabe? Já aconteceu, e muito quando eu estou viajando de bicicleta, as pessoas param para perguntar. Isso é muito gostoso, né? Param para perguntar, mas você viaja sozinha? Vocês estão sozinhas? Mas onde que vocês vão dormir aonde? O que tem dentro da sua... É muito interessante ver o outro despertar e as pessoas começam a perguntar se dá para viajar, como é viajar. Então, eu acho que a gente não precisa convencer, eu acho que só a gente estar na bicicleta é um despertar. E é engraçado que, assim, o fato de eu ser mais velha, é lógico que tem o etarismo, né? Teve uma época que eu puxava um grupo aqui na Vila Romana, eu fui convidada por uma bicicletaria, que eu gosto muito do pessoal de lá, aqui na Vila Romana, na Caio Graco, da RZ Bike. Aí eles falaram, você não quer puxar um grupo? Sai daqui da bicicletaria, e aí a gente arruma as bicicletas, a gente pneu, tá? E você faz o grupo. Toda quarta-feira. Eu falei, eu faço, eu gosto disso, né? Eu faço. Então, toda quarta-feira, por 1 ano e meio, eu saía e me encontrava na bicicletaria e saía com esse grupo andando por São Paulo. E eram pessoas assim que não são ciclistas, pessoas que iam lá ver preço de bicicleta, né? Que a gente formou esse grupo. Tinha de tudo. Criança, velho, moça, jovem, tinha tudo. E pessoas da minha idade. Mas aí uma vez estava frio pra caramba, todo mundo deu baixa e eu estava lá. E chegou um menino, um rapazinho. Aí ele olhou e falou assim: aqui que sai o pessoal da bicicleta? Eu falei, eu já estava de capacete, com óculos, tal, à noite. Eu falei, daqui que sai. E mas que horas que chega? Eu falei, às 8. Mas não chegou ninguém? Eu falei, não, só chegou eu e você. Aí ele falou assim, e quem puxa? Eu falei, eu. Aí ele olhou para mim com uma cara muito engraçada, que daí eu até tirei o capacete para ele me ver, né? Aí ele olhou para minha cara com quem disse, porra, né? A senhora aí vai me levar para andar de bicicleta? Né? Que mico. E eu saquei o que ele pensou, porque a gente já saca as coisas, né? E eu saquei o que ele pensou. E aí eu olhei para ele e falei assim: você quer ir? Se você quiser esperar na próxima quarta, que tiver todo o pessoal, tudo bem, eu vou de qualquer forma. Ele falou, aí ele meio descrente, falou, eu vou. Mas aí existe aquela coisa da gente querer mostrar que a gente não é, né? Aí eu fiz um trajeto que puxou. Aí eu peguei, subi o minhocão, fui embora, subi a construção. Quando eu olhei para trás, ele estava meio que capengando. Aí eu parei e esperei ele. Aí eu falei, você quer que vá mais devagar? Aí que ele, meio que para dar um respeito, que não é porque eu era bem mais velha que ele, que tinha idade para ser a mãe dele, a avó dele, sei lá, entendeu? Eu achei isso muito engraçado. Não é comum, mas eu vejo muito isso. As pessoas olham assim e vê uma senhora andando na bicicleta. Se você está de capacete e tal, as pessoas não falam nada, mas quando você tira, você fala, nossa, é uma senhora. E isso desperta em outras pessoas da mesma idade, ou pouco menos que eu, 50 anos, sei lá. 50 nem tanto, mas o pessoal mais velho, eles olham e falam, não, dá para ir. Né? Então eu percebi que quando eu puxei esse grupo, achava, tinha muita gente mais idosa, que viu que dava para ir. E aí eu sempre ia no ritmo da pessoa mais lenta, que era ou um adolescente jovem, menina, ou era um senhor ou uma senhora, né? Ou uma pessoa mais forte, que é mais lenta. Então eu sempre ia no mesmo. Mas é gozado isso, das pessoas olharem você, ou desperta, ou a pessoa truca, né? Sem zap na mão nenhum, né? Só truca.
É isso. Você tem mais que uma bicicleta? Não, Tem só só tenho uma? Nunca teve acidente com elas? não, eu sempre tive muita sorte. Uma vez só eu levei um tombo, mas um tombo porque era uma descida e vieram os cachorros, eu fiquei com medo, freei demais e o piso era de pedra. Aí eu caí. Mas eu nunca tive acidente, sempre tive muita sorte. Nunca. Cuidado, né? É, cuidado, assim, eu sempre procuro andar em ciclovia, quando não tem, eu sinalizo bem. É que nunca tive problema. Nenhum acidente, nenhuma. Não. Mesmo viajando, olha, Rogério, que eu viajo pra caramba, mas nunca. E também nunca tive assim de furou o pneu, quebrou uma peça, nada disso. E essa coisa de ter mais que uma, é assim, se entrar mais uma bicicleta aqui, aí eu tenho que sair, né? Pequeno, não tem onde pôr. E eu não vejo por quê. Eu acho bonito quando eu vejo, eu tenho amigos que têm dobrável, elétrica, tem speed, acho bárbaro. Mas eu só tenho a minha. É, Até eu tenho duas porque pelo menos uma vai estar funcionando se quebrar a outra, né? Então, tinha uma época que era importante para mim. eu não tenho por custo mesmo, eu adoraria, por exemplo, eu adoraria ter uma. Eu gosto da minha bicicleta, mas assim, até andei olhando o preço de uma mais leve, uma mais assim, tá, mas eu acho que quem tem que treinar e estar bem sou eu, né? A bicicleta me responde, e acho caro, acho um equipamento caro. Eu falei brinquedo, mas agora eu falei equipamento, é um equipamento caro. E a manutenção é cara. Então, para mim, não dá para ter mais que uma bicicleta, sabe? Agora você imagina que se você vivesse só com carro, você tem noção de quanto ia gastar com carro e em relação à bicicleta? Eu brinco muito, né? O carro pode bater, o carro pode arranhar, pode roubar. A bicicleta não. A bicicleta não. A bicicleta não. E é assim, se eu tivesse só carro, eu acho que eu só tenho, como eu falei, eu só tenho o carro porque eu preciso dele para transportar as coisas da Gaia. Só. Mas eu acho caro. Mesmo ele parado, ele me custa. Ele custa IPVA. São Paulo é uma indústria de multa. Você está andando numa rua, ela é 90, depois ela cai para 60, depois ela volta para 90 e cai para 30, do nada. Eu tomo multa para caramba, nem vejo mais as multas. Eu acho um absurdo. Carro é um absurdo. E é chato o carro. Você pega um trânsito em São Paulo, se eu tenho que estar de carro para buscar material, por exemplo, que eu vou, às vezes, puta, esses rolos aqui de tecido, é coisa pra caramba, de forro, eu vejo a pessoa andando de bicicleta, eu morro de inveja. E fico com raiva, sabe, que eu estou parada dentro do carro. Aí parece que estou adormecendo, sabe, o corpo. Eu acho. E aí uma pessoa só dentro daquele carro, né? Por exemplo, no Minhocão. Eu e todo mundo está naquele Minhocão. É absurdo, é absurdo. Eu não gosto. Se eu tivesse que andar só de carro, eu não, acho que eu nem moraria mais em São Paulo. Aí eu andaria a pé só. Em relação a remédios, você toma algum remédio? Você tem algum tipo de Ai, nunca tomei. necessidade? Não, nunca nem tomei, nem tomo, nem para dor de cabeça, não tomo remédio. Eu não, sou totalmente contra a indústria química, indústria farmacêutica. Não, graças a Deus, eu não tomo, não. E ter Nunca essa. tomei. E o fato de andar de bicicleta deve ser importante por causa Não, porque de você você está. poder ser o seu exercício, né? Todo esporte, eu acho, Rogério, acho fundamental a pessoa ter. Eu vejo pessoas que saem de casa para andar 3 quadras, 4 quadras, e vai de carro. Então, acho que todo esporte que você movimenta, porque você mexe com a mente, né? Eu acho que é fundamental você ter um esporte. E se você tiver uma bicicleta que te possibilita muito mais coisas, porque possibilita você viajar, sair viajando, possibilita você conhecer novos lugares, muito melhor. E No mesmo você. esporte, você fica dentro de uma quadra, por exemplo. Ah, evidente, né? E Né? você faz planos para o futuro? Tem planos assim de 10, 20 anos ainda? Eu faço. Eu vivo fazendo plano. Eu, se eu vou concretizar, não, mas eu sou capaz de perder 2 dias
preparando uma viagem, às vezes eu não consigo ir por questões outras, mas só de ter feito aquela viagem, ter visto a quilometragem, onde que eu vou visitar, aquilo é uma diversão, né? Eu faço, ainda tenho bastante planos, assim, de... E olha, outro dia eu não gosto de nada motorizado, né? Mas eu estava no caminho da fé e vi um senhor, era um grupo e tinha dois senhores. Um era um japonês, estava esperando o amigo dele. E ele, já bem o senhor, mais velhos que eu, ou fisicamente, me parecia, porque eu não perguntei a idade deles. E aí ele estava com uma elétrica. E aí eu falei para ele assim, eu acho que daqui a um tempo eu vou ter que ter uma elétrica, daqui a sei lá, 5 anos. Já passou 5 anos, então agora meus próximos 5 anos, né? Então, com 65 eu vou ter uma bicicleta elétrica, né? Agora eu já acho que com 70. Talvez com 70 eu acho que com 75 e assim a gente vai jogando. Aí eu perguntei para ele por que ele estava com elétrica. Ele falou, olha, porque eu não aguento mais. E é melhor uma elétrica, eu vim de elétrica do que eu não vim. O meu amigo aguenta. E eu achei aquilo tão bacana que eu peguei ele como exemplo para mim. Eu falei, bom, ele está aqui. Ele veio com uma elétrica, subiu todo... Porque as pessoas têm um preconceito, né? De quem viaja com elétrica. Lá fora, não, todo mundo viaja com elétrica. Aqui no Brasil, todo mundo tem preconceito, acho uma bobagem. E eu olhei aquele japonês e eu guardo o rosto dele falando para mim que ele não aguentava mais, mas que o amigo dele aguentava. Quando chegou lá, o amigo dele meio gordinho, sabe assim, já idoso também, assim, o fôlego indo para o saco, que nem eu chego. Mas eu achei legal o respeito dos dois. Né? Eu falei, então tá, eu estou de elétrica, eu vou subir, eu te espero lá em cima. E o outro falou, não, então eu vou. Nem empurrou, o outro chegou morrendo, mas chegou. Eu achei aquilo o máximo. Então eu faço planos de ter um dia uma elétrica, de continuar pedalando, de morar fora de São Paulo. Então eu falo assim, eu vou envelhecer fora de São Paulo. Aí outro dia minha filha ficou me olhando assim, você acha que você já envelheceu? Você não vai... Não no sentido assim que você estava velha, assim, mas acelera o rock, né? Se você quiser ir, tem que ir. Mas eu achei legal. Então eu faço planos, lógico que eu faço, de ir para um lugar que eu possa pedalar, que seja plano, e que se não for plano, que vai ser... Eu vou estar com uma elétrica, e quanto custaria uma elétrica, e qual... Sabe, a manutenção de uma elétrica. É lógico que eu faço planos, eu gosto. Quer dizer, o fato de a gente estar chegando, né, tá aumentando o tempo de vida não te impede de fazer nenhum tipo de plano e você tem até desejo. Que desejo que você tem de viagem assim, de algum lugar? Então, tem tanto. Tem uma lista. Vou pegar minha agendinha lá. Tem uma lista. Eu quero muito fazer a Rota do Descobrimento, que eu ainda não fiz. Eu agora estou indo muito para Mantiqueira. Então, lá para mim está sendo exercício, porque aquilo é morro, 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 morro e morro. Né? A Mantiqueira inteira é morro. E eu estou curtindo isso, sabe? Porque é um desafio. Outro dia eu quase morri, né? Eu estava subindo e eu falei, porra, eu estou conseguindo, eu estava indo. Aí chegou uma hora que o cardio estava, coração, não tinha mais pulmão para botar, não tinha ar. Aí eu pulei da bicicleta e falei, não consigo, né? Vamos empurrar aqui um bocado que tá dando. Mas quando eu olhei para trás, eu tinha feito quase tudo. Eu devia, mas eu não vou além. Você começa a bater muito o coração, perder o fôlego, eu não vou além. Eu não quero, não preciso provar nada para ninguém, nem para mim mesma, né? Eu faço os meus pequenos desafios. Então, assim, mas eu quero, adoraria voltar a fazer o Chile, né? Queria fazer. Eu gosto muito de viajar fora daqui. Por quê? Porque me dá mais segurança. Aqui eu tenho medo. Medo não é medo, mas você vai viajar fora, você pode acampar muito mais tranquila. Você é mulher, eu sou mulher, né? Tem uma meninada gigante andando aqui pelo Brasil de bicicleta. Eu não me sinto tão segura, só se eu tiver com mais gente. Mais gente, assim, eu e mais uma pessoa, ou eu mais 2 pessoas. Mas fora é mais tranquilo. As pessoas respeitam mais, eu não tenho medo de ser assaltada, de ser... Sei lá. Então eu tenho vontade de fazer Chile de novo, tenho vontade... eu tenho tanto lugar que eu gostaria de ir, Rogério. Nossa! Acho que viajar de bicicleta é o... E fazer plano para viajar mesmo, né? O problema é o custo disso tudo, né?
Mas quando você está de bicicleta, você vai comer todos os dias na sua casa ou fora. Então, e quando você viaja fora, daqui dá para acampar bem. Você não precisa nem de camping, né? E os campings são mais estruturados, mais baratos, mais tudo. Eu acho que a gente está indo muito bem em termos de ciclismo aqui. A gente já tem ciclovia tudo, mas eu acho que a gente teria que ter mais segurança em viagem. Mas isso é cultural, né? Isso é um problema cultural, isso não é um problema da bicicleta, isso é um problema geral do Brasil, né? Da segurança. Sim, aí são questões sociais. Se não resolve a fome e a miséria, a gente não tem segurança. Não, não vai ter. Tá Mas tudo. eu acho assim, eu já vi muita gente falando sobre, você falou sobre doença, né? A gente tem um grupo de mulheres cicloviajantes e tem muita mulher que fala que começou a andar de bicicleta para curar a depressão. Eu achei bacana pra caramba essa, essa possibilidade de usar a bicicleta como um meio de cura, né? Isso é muito pouco difundido, né? Eu acho extremamente interessante. Por exemplo, meus netos. Eu tenho uma filha que anda de bicicleta e são quatro. Eu tenho 3 filhos e uma sobrinha que eu criei, por isso que eu falo que tem 4. Então, a minha sobrinha e a minha filha andam de bicicleta e viajam comigo. Ou já viajaram muito. Agora nem tanto, porque cada uma está fazendo seus trabalhos, tem filho pequeno. Mas e meus netos andam. Eu tenho um neto em especial que ele tem a pegada da bicicleta, e eu acho isso uma delícia. Então, ele vem aqui, ele me ajuda com as coisas da Gaia, aí depois ele olha e já quer colocar as bolsas, ele quer viajar, sabe assim? Quantos Então, a gente anos vai ele tem? plantando, é uma sementinha que você vai plantando quando você vai, cada vez que você pega a bicicleta, cada vez que você anda, cada viagem que você faz, que você manda, que conversa, é uma sementinha que você vai plantando na criança, no adulto, num amigo, eu acho isso fantástico. E quantos anos ele tem? Davi tem 8. Ah, ele é bem novinho. Outro dia a gente saiu, ele estava com 6, a gente foi acampar, e eu e ele. E aí eu levei a minha bicicleta e a dele, a gente começou a andar, e eu percebi, e ele dando um pau. Aí quando eu voltei, eu falei, ó, eu vou te dar um presente, que vai ser o de Natal, de aniversário, o Dia das Crianças, o próximo Natal, então eu vou te dar uma bicicleta bacana. E dei a bicicleta para ele. Quando eu dei a bicicleta para ele, a gente fez 30 quilômetros. O moleque era um molequinho de 6 anos, cara. Fez 30 quilômetros, foi o máximo. E puxando, e curtindo mesmo, né? Então, hoje, de todos, é o que mais anda. Eu acho muito bacana isso. São sementes que a gente vai plantando, né? Ok, tá perfeito, Né? Paty. É isso. Tá ótimo aqui para o meu material que eu quero produzir. Eu espero ter te ajudado, Rogério. Eu sou, Sim. né? Eu Sabe que a espero gente é ter te jornalista, ajudado. né? A gente faz uma entrevista para tentar ver assim aquelas frases mais pegar uma história, né? Mas eu Não, ainda eu estou sei. estruturando aqui, eu não sei como é que eu vou apresentar isso. Ainda eu tenho, não sei se faço uma matéria grande. Eu quero aproveitar as entrevistas também, por isso que eu estou gravando, para deixar Tem no uma site. mulher, que essa que eu falei, ela é de. Essa é muito interessante, essa. Ai, como é que é o nome dela? Ela usa bicicleta, ela tem mais de 50, com certeza. E ela usa a bicicleta como. A bicicleta tirou ela da depressão. A história dela é bem bonita, de superação pura. Tá me dando um branco no nome dela, mas eu te lembro. Eu te passo. E aí eu, sei lá, espero ter ajudado, né? Alguma coisa. Não, ajudou sim, com certeza. Tem uma boa história aqui para eu contar. Já estou falando com mais gente, vai ter uma. Sim. Eu devo fazer um texto grande, colocar alguma foto sua, se você tiver, selecionar umas 3 fotos, né, de Uhum. suas aí que ilustre bem o seu momento, porque eu De, vou defender assim que a bicicleta é uma grande ferramenta para a longevidade e a, o bem-estar, né, das pessoas. E quero pegar algum estudo, que eu estou procurando estudos que mostrem você que conhece a Elissa? quem A Elissa, lá de Goiás Velho? conheço.
Tá, tem um material extremamente interessante, eu Ela tem acho. lá que ela era ela sofria problemas, né, conjugais e tal, né? Teve também, assim. Olha, tem tanta gente bacana. Tem uma É, mulherada. a Elissa, Nossa, você diz aquela loirona grandona. é. Isso, ela estava lá em Fiquei, Brasília. tava. Então, saí de Brasília e fui fazer Cora Coralina. Uhum. E olha, tem uma outra pessoa interessante. E fui, bati na casa dela, ela foi encontrar com a gente lá em Goiás Velho, né, onde ela tem a pousada, ficamos lá. Tem um menino que foi com a gente, que você também deve conhecer, porque assim, Rogério, no fim, eu não conheço as pessoas assim do mundo do ciclismo. Todo mundo se conhece, mas eu não conheço. O pessoal conhece a Gaia, eu mesma não conheço, e eu sou tímida, né? Uhum. Então eu fico na minha, assim, mas eu vou conhecendo as pessoas e achando todo mundo máximo. E eu estava lá em Brasília quando o André, não, o Luiz. O Luiz olhou para mim e falou assim: você vai para fazer o caminho de Cora? Eu falei: vou. Eu posso ir com vocês? Eu falei: claro que pode. Só que assim, a gente vai no nosso ritmo, eu sou cicloviajante na minha, paro para ver, gosto de conhecer gente, gosto de conversar com as pessoas. Aí falou, não, tranquilo, eu também vou. Eu achei, na minha visão, no meu julgamento, porque não tem, a gente acaba sempre julgando, né? Que ele fosse assim, um pá, né, vier pegar a bicicleta, pá. Né. E aí eu virei para as meninas e falei, ó, foi comigo a Muriel e a Lilian. Falei, ó, o Luiz quer ir com a gente, tudo bem para vocês? Tá, tudo bem. Aí a gente descobriu, no começo da viagem, que ele é diabético. Isso. E aí a viagem tinha que ter um outro ritmo, porque ele tinha que se organizar. E aquilo deu para mim, humanizou o Luiz de um tal jeito, sabe? Porque a gente fala assim, eu pelo menos imagino, quando entra um cara, homem, né? Que ele vai sair voando, que ele vai, né? E de repente ele humanizou aquele menino de um tal jeito que sabe que você, né? Achei muito bacana. E ele também é uma história de superação, porque ele fez a viagem inteira. Aí a gente parou e falou: vamos fazer outro ritmo. Você sai quando você puder, no seu horário, a gente sai mais cedo, ele anda melhor que a gente mesmo, e a gente vai te dando a direção de onde a gente está, né? Onde a gente vai se hospedar. Tal. E assim a gente fez a viagem inteira. Mas a diabetes dele deu Dá outro outro ritmo. ritmo, né? Porque ele tem que ficar se É, alimentar usando as insulinas, aquelas coisas todas, isso. né? Então eu achei. Eu sei. Você Ele não já tem mais de conhecia? 50. O Luiz acho que não passou dos 50 ainda. Eu não sei. Não, o Luiz é mais novo É? que eu sou, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 55. É um menino. Exatamente. Só não estou agindo como menino, porque eu tenho parado aí, não estou fazendo muito exercício. Apesar que hoje eu fui andar lá na praça, Você fazendo mora um onde? circuito. Eu moro aqui na Vila São Francisco, no Rio Pequeno, perto do Jaguaré. Ah, você mora aqui, perto da Raposo, no paralelo. Da É, eu Raposo, moro da mais perto Politécnica. da Politécnica, é isso. Mas enfim. Não, é para O, perto. mas se você tiver contato dessa outra colega que você falou da Tem, depressão, tem. mas eu quero gente também assim, porque eu gostei do que você falou. Você falou, olha, quando você aposentou, você resolveu usar a bicicleta para ganhar dinheiro. Usar. Sim, porque quando eu me aposentei, porque o jornalismo deixou de dar dinheiro, né? Faz Nunca tempo. deu dinheiro para mim. Não que tenha dado, mas Só com tive o dinheiro jornal. quando eu fui assessor de imprensa, enfim, Então, quando quando eu aí você trabalhei foi. dentro Eu de falo uma que a gente. empresa. Então, eu falo que a gente acaba indo para o lado da putaria do jornalismo, que é assessoria de imprensa. Né? Ah, precisava de dinheiro, pelo amor de Deus, como é que eu ia Não, fazer? então, eu fiz muito jornalismo segmentado, né? Eu fiz muito Jornalismo corporativo, revista né? segmentada, né? Ah, sim, revista segmentada. Então, assim, eu tive muita sorte nesse ponto. Mas daí, quando veio as redes sociais, eu falei, eu não queria mais. Né? Eu estava como autônoma já, e aí eu falei, vou fazer o quê? Perdi a vontade, mesmo. Tô quase nisso aí também. Mas para mim foi. E eu precisava, tinha que pagar a conta, tinha que fazer minha história, né? Aí eu falei, olhei para minha bicicleta, eu já estava viajando. Você já tinha passado dos 50 também? A Gaia existe há 8 anos.
Eu já tinha passado 50. Já tinha. Já você estava com Porque, assim, eu não podia 54 anos. parar, né? Eu não podia parar. 54 anos, né? Aí eu não podia parar. Aí eu falei, vou entrar nessa história de alforge e convidei uma amiga minha que era ciclista para montar a Gaia. Só que assim, ela não precisava da Gaia, ela não precisava da parte econômica. Ela ia só pelo prazer da história, de fazer uma... E eu não, eu precisava da grana. Então a gente não vingou, porque eu queria investir mais, eu queria fazer Quem as que era, coisas. perdão? No começo da Gaia, eu tive uma sócia, porque Teve eu não uma sabia sócia. costurar, não sabia nada. Não sabia costurar, não sabia cortar, não entendia nada de. Não imagina, costura nunca foi minha vida. O máximo que eu fiz foi um tear para ver se baixa minha bola, que eu sou agitada. Que eu fazia um tearzinho quando eu tinha lá meus 30 anos, né, para ver se baixava a bola. E não tinha nada. Então eu convidei, ela viajava comigo, ela tem um marido, tinha uma estrutura e tal. E eu falei, meu, vamos fazer alforge. Porque daí eu tinha ido. Minha filha a mais nova foi morar na Bélgica. E aí, quando eu cheguei na Bélgica, Rogério, era muita bicicleta, cara, era muita, muita, muita. Quando eu entrei naquela estação de trem, eu falei, porra, e todo mundo tinha alforge, todo mundo ia, e ela foi morar em Ghent, que é uma cidade só de universidades, que eles foram estudar. E aí eu via o pessoal com alforge, então eu falei, é isso que eu vou fazer. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu vou fazer. Mas eu ainda estava trabalhando. E guardei aquilo no coração, né? Falei, eu vou fazer isso na minha vida, um dia. Quando eu saí, que eu não tinha mais, trabalhava mais, eu chamei essa minha amiga. Eu falei, bora fazer alforge? Aí eu tinha um amigo nosso que viaja, também falou assim, mas quem compra alforge compra um só, não compra mais. Eu falei, mas cada vez mais vai ter gente. Eu vi lá, assim, eu vi muita gente. Você precisava ver quanta gente, a estação de trem, todo mundo estacionando e tal. Porque eu tive boas possibilidades de viajar para fora. Então eu vi muita gente. E aí nós fizemos a Gaia. O projeto todo, um amigo desenvolveu tudo. Eu tive muita sorte mesmo. Um amigo desenvolveu todo o projeto que a gente queria, e começamos a fazer. Só que ela não precisava da grana. Ela tinha um marido bem estável, ela não precisava trabalhar. E quando a gente precisa, né, cara? Você vai fazer feira em qualquer canto, e você vai, você carrega, e você tem um outro pique, porque você precisa da grana, o retorno. Não é só eu tenho mais. Não, você precisa da grana, você pagar a conta, você precisa fazer suas coisas. Então a gente não. Ficamos só, acho que uns 5 meses só. Então, essa história da Gaia foi uma coisa assim. Hoje eu estou perdendo um pouco do meu pique de fazer feira como eu fazia, né? Uma coisa é você carregar carro, descarregar, carregar. Hoje eu não tenho tanto pique, então eu avalio muito a feira. Para eu entrar numa feira, para eu entrar na feira custa R$ 1.500, 2.000, quantos alforjes eu vou ter que vender para pagar a feira e ainda mais botar uma grana no bolso, entendeu? Então, para mim, não compensa. Shimano a gente não está gravando mais, né? Ainda tá. Vou parar aqui. Não, pode falar. Não, tudo bem. Pode ir. Vou falando. Eu estou falando porque eu vou falar da Shimano. A Shimano eu adoro, eu Vai fazia. falar bem, tá ótimo. Não, eu fazia Shimano, fazia com 9 metros de stand. Fazia um puta stand, me achava o máximo. Mas não sei porque naquela época estava dando. Agora o mercado de bicicleta está parado, cara. Eu pergunto para o pessoal, as bicicletarias que compram de mim não compram mais. E eles estão vendendo bicicleta. Aquele boom que deu do Covid, deu uma parada. Deu uma parada. E está parado. Então, por exemplo, esse ano eu não vou fazer Shimano. Para eu entrar na Shimano, eu vou ter que vender muito para estar lá dentro. Eu adoro o João. O João é uma graça de pessoa, né? Ele deu uma baita força. É um querido. Eu não consigo bancar uma Shimano mais. Imagina, Isso Rogério, eu ia 9 metros, cara. Eu ficava assim, era lindo de ver. Aí, por exemplo, hoje eu só consigo pagar 3 metros, mas aí, eu falo, você saiu de 9 metros para 3 metros, está mostrando para todo mundo que você caiu. É melhor não todo ir. mundo caiu, né? Mas eu Não acho é melhor mérito não para ir. ninguém. Mas isso aí eu já acho. Aí eu não vou, né? Não, assim, eu iria com 6 metros, né?
aí pequenininho, um quiosquinho assim, muito humilde e tal. Não por nada, mas é porque o mercado não quer que você seja, que você caia. A gente cai, a gente sabe que cai. As pessoas não querem, né? Então, por exemplo, eu vendo muito bem no Nordeste. Olha que loucura. E para mulher. Mulher nordestina é arretada, adoro aquela mulherada, porque é tudo arretado. E elas entendem o que é um conceito de sustentabilidade, entende o que é o alforje, carregar suas coisas, é muito diferente. Então, eu acabo não vendendo lá, mas faço todas essas feiras que tem para fora. Não passo uma Shimano e consigo fazer outras feiras, entendeu? Você vende para quem é mais. A Shimano é mais esporte, né? Basicamente é esporte. Apesar Não, que é como do cicloturismo e tal, mas não, ali eles vendem mais para quem é do Speed, o MTB, não, não são muito da mobilidade. são. Não, não é não. Não, é assim, é uma vitrine. Não, não é Nunca uma os vi coisa. fazendo muita coisa para É, não é. Agora que estão as mobilidade. meninas lá, a Suzana Nogueira e a Tancredi, elas estão colocando mais esse conceito de cicloativismo, É, mas é uma vitrine. A Shimano para é ver uma se grande atrai mais vitrine. gente. Porque eles É, estão realmente estão perdendo. O mercado de bicicleta está muito ruim mesmo. Tá? tá ruim, Rogério, tá muito ruim mesmo. Eu vejo, as pessoas não estão vendendo bicicleta como vendiam antes. Mas é É. isso. Mas estaremos lá, eu vou lá visitar a Shimano Fest com certeza. Mas acho que por hora tá ótimo aqui, viu, Paty? Brigadão Então tá, mesmo. Rogério, eu falo mais, que depois que deixa de ser entrevista, eu falo mais que a nega do leite.